Salmo 78, hoje é a parte 2, que nós vamos ler a partir do versículo 36. Salmo 78, versículo 36. Lisonjeavam-no, porém de boca, com a língua mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, ou seja, o Senhor, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr a Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com as chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas, e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos, portadores de males, deu livre curso à sua ira, não poupou à morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis com os seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos, e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, as suas donzelas não tiveram canto nupcial, seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, não elegeu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra, que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, e do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Amém. O Salmo 78 nos fala da importância de recordarmos os feitos do Senhor. Ontem, na primeira parte, nós falamos que precisamos passar um legado para os nossos filhos e para outras pessoas. Precisamos contar os testemunhos do Senhor. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos que o Salmo 78 nos fala sobre aprender também com a história da nação de Israel, com os erros que eles cometeram. E eu coloquei pelo menos 8 erros que o Salmo 78 nos mostra, que Israel cometeu e serve para nos alertar. O primeiro erro foi que eles desprezaram os milagres de Deus.
O versículo 11, o 12, o 32, o 43. Eu vou ler o 12, diz assim: Deus fez prodígios na presença deles. O versículo 32 diz aí que, apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Nós corremos um risco muito grande de não estarmos valorizando os milagres de Deus, desprezar os milagres de Deus. É certo que quando o povo de Israel caminhava, Deus fez milagres extraordinários, e eles mesmo assim continuaram desprezando o Senhor. Mas se você olhar para a tua vida e a minha, tem milagres de Deus, que Deus tem feito. Todos os dias Deus faz milagres. Estar vivo é um milagre, é graça de Deus. Nós não podemos desprezar os milagres de Deus. Reconhecer os milagres, a bênção de Deus, é uma virtude que nós precisamos cultivar. Aprendemos com o povo de Israel, então, o erro deles, desprezar os milagres. Em segundo lugar, eles recusaram obedecer a Deus. Versículo 17, só para a gente perceber isso. Ainda assim continuaram a pecar contra eles e rebelaram no deserto. Eles não obedeciam ao Senhor. E diz aí que eles se rebelaram no deserto. Há pessoas que quando passam por um deserto, uma dificuldade, elas se rebelam, elas começam de alguma forma, a pecar contra Deus. Elas dizem: já que eu estou passando por tudo isso, então também eu vou fazer o que eu quero. Na verdade, todo pecado, irmãos, ele é um tipo de ofensa com Deus. É uma maneira da gente falar: Deus não é suficiente, então eu vou fazer o que eu quero. Precisamos aprender com os erros de Israel. Ao invés de, às vezes, só criticar ou ler a Bíblia e ficar dizendo como que pode, eles faziam isso. O texto de Salmo 78, o salmista Asaf está dizendo: aprendam com isso, ouçam com os erros de Israel, ouçam o que Deus quer ensinar a vocês. Nós devemos obedecer ao Senhor, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, mesmo que a prova que a gente esteja passando a gente não entenda, manter a obediência. Terceiro erro deles, a murmuração. Não é muita novidade para nós, porque a gente sempre vê na Bíblia isso, mas o povo de Israel tinha uma tendência à murmuração. O versículo 18 até o 20 diz isso: tentaram o Senhor no coração, pediram alimento que lhe fosse do gosto, falaram contra Deus. Irmãos, é uma tendência do coração humano murmurar. Nós louvamos a Deus quando chega uma bênção, nós louvamos a Deus quando as coisas estão indo bem, mas quando começa a acontecer algo fora do nosso controle, que tira a nossa paz, a primeira tendência nossa é murmurar, e nós precisamos vencer isso no coração. O povo de Israel deixou de entrar na terra prometida, e um dos pecados foi a murmuração. Era a incredulidade, a murmuração, a imoralidade, a rebeldia, mas a murmuração parece que é um dos que mais se destaca. Eles, quando Deus fazia um milagre, às vezes até no momento eles louvaram depois que Deus abriu o Mar Vermelho, mas logo depois faltou água e eles murmuraram. Às vezes a gente louva a Deus até na hora do milagre, mas primeira prova a gente já começa a murmurar. Murmuração atrasa as bênçãos de Deus, murmuração aprisiona a gente aos desertos. O louvor é o que Deus espera de nós em todos os momentos, e o louvor nos cura, nos liberta. O louvor influencia o ambiente onde nós estamos. Louve a Deus mesmo cercado pelos maiores desertos, provas, mesmo nos momentos que você não está entendendo, louve ao Senhor de coração. Quarto erro que eles cometeram, eu descrevi alguns porque o salmo é bem grande, eles mentiram para Deus. No versículo 34 diz aí: quando os fazia morrer, o buscavam arrependidos, procuravam Deus, lembravam que Deus era a sua rocha. Mas no versículo 36 diz assim: lisonjeavam-no de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme. Irmãos, é triste perceber isso, mas o povo de Israel conseguia em alguns momentos até louvar com os lábios, mas mentiam, porque no coração eles não estavam firmes, E aí, isso é um tipo de mentira, quando eu canto algo que eu não quero viver. É óbvio que às vezes a gente canta louvores que eles são tão profundos que às vezes a gente não está vivendo aquilo. Mas quando a gente louva, nós devemos ter o desejo de viver. E falar: Senhor, me ajuda a viver, me dê um coração obediente. Agora, quando a gente começa a falar, orar, louvar,
coisas que nós não nos esforçamos para praticar, nós estamos mentindo. Nós podemos estar mentindo na hora do louvor, mentindo através das nossas orações, orando orações corretas, mas com o coração totalmente desconectado e não intencionado a obedecer a Deus. Deus, ele não vê apenas quando nós acertamos. Deus se alegra com o nosso esforço para acertar. Às vezes não estamos conseguindo ainda praticar algo, mas nós estamos nos esforçando para perdoar, para amar, para superar algo, para poder fazer a vontade de Deus. Exige de nós um esforço. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, tudo é pela graça, mas o contrário da graça não é esforço, o contrário da graça é mérito. Nós não temos mérito, mas nós temos um esforço. Meu esforço para agradar a Deus é uma resposta que eu dou à graça que Ele já derramou sobre nós. Então nós precisamos nos esforçar para obedecer, para cantar o que a gente quer viver e viver o que a gente está cantando, senão a gente pode mentir. Mais um erro de Israel. Outro erro do povo de Israel que a gente precisa recordar aqui e aprender é que eles foram infiéis. A palavra infiel aparece muitas vezes. Versículo 40 diz: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, nos lugares áridos lhe causaram tristeza. 41, tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o santo de Israel. A infidelidade, que tem a ver também com a desobediência, não manter a aliança. Mantenha a sua aliança com Deus, mesmo diante das piores pressões, tentações, decida obedecer a Deus e não quebrar a sua fidelidade. Em sexto lugar, o povo de Israel adorou a outros deuses. Versículo 58 nos mostra que eles o provocaram nos lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Amado, Deus é o único Deus, é o único digno de ser adorado, porque Ele é o único Senhor, o único Deus. Mas o povo de Israel, naquela rebeldia, naquela insatisfação do deserto, eles faziam imagens. Eles adoraram uma serpente que Deus mandou fazer apenas simbólico para eles olharem e lembrar do pecado deles quando eles se rebelaram contra Deus. Daqui a pouco eles estavam adorando a serpente. Moisés demorou no monte, eles construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar. A tendência do ser humano à idolatria é forte demais em todo ser humano. A idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Seja uma imagem, seja você mesmo, sejam os bens que nós temos, a nossa posição social, tudo, o ministério pode se tornar um ídolo, quando você coloca aquilo acima de Deus. E aí, o salmista diz que eles fizeram isso, e a idolatria foi outro pecado que fez com que Israel desagradasse a Deus. Sétimo erro, vamos dizer assim, a rebelião da nação de Israel, que nós precisamos lembrar, eles eram inconstantes. Essa palavra aparece no versículo 37. Não ficaram firmes, o coração deles não era firme. A inconstância, no versículo 8 também fala que eles eram uma geração de coração inconstante, o espírito não era fiel a Deus, é também uma marca de pecado contra Deus, de tratar Deus de maneira relaxada. Hoje eu vou buscar Deus, amanhã eu não sei, hoje eu sou comprometido, amanhã eu não sei. Essa inconstância também é a tendência da nossa carne, porque a nossa carne ela não quer se submeter a uma continuidade, e a Bíblia diz, amados, que no céu o louvor é contínuo e intenso. Quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos falando para Deus: Deus, eu quero te buscar todos os dias, eu quero te agradar todos os dias, eu quero ter vida de oração todos os dias, contínua e intensa. Mas o povo de Israel tinha uma inclinação à inconstância. Tiago capítulo 1 fala isso: homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos, não alcançará do Senhor algumas coisas. Há coisas que Deus vai fazer na nossa obediência constante, buscá-lo constantemente, até no dia que nós não estamos sentindo a presença dele, há dias que nós estamos cansados, mas nós determinarmos uma constância diante do Senhor. A constância é fruto de você crer que Deus é digno. Nós temos que adorá-lo, orar, buscá-lo, porque Ele é digno, não dependendo das nossas emoções, mas dependendo ou reconhecendo a dignidade dele. E em oitavo lugar,
outro erro que a gente precisa perceber na história de Israel e aprender, eles se esqueceram do poder e da libertação de Deus na vida deles. Versículo 42 fala desse esquecimento. Não se lembraram do poder dele, nem do dia que os resgatou do adversário. Outro erro que podemos cometer, amado, é nos esquecer do poder de Deus, que é capaz de mudar a nossa história, de fazer coisas novas na nossa vida, de nos projetar para os propósitos dele, e esquecer do que Deus já fez, de nos ter libertado das mãos do adversário. Israel foi liberto do Egito, Israel foi salvo quando atravessou o mar, mas mesmo assim, no meio do caminho, eles esqueciam. Nós somos assim tantas vezes. Deus já fez coisas tão maravilhosas na nossa vida, e às vezes quando passamos momentos maus, dias maus, nós parece que nos esquecemos que podemos orar, e o mesmo Deus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente. Não se esqueça do poder de Deus e do que Deus já te livrou da mão do inimigo. Todos nós poderíamos contar uma história de grandes livramentos de Deus das mãos do inimigo, ou também de circunstâncias que nós enfrentamos. E amado, por que o Salmo 78 descreve tantos dos erros de Israel? Deus, na palavra dele, ele não deixa de escrever e de revelar os erros dos seus filhos que cometeram. Por quê? Para nos ensinar, para que a gente aprenda. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz isso, que tudo que está escrito é para que a gente aprenda com a vida da nação de Israel, e aprenda que os erros deles, irmãos, trouxeram grandes consequências, terríveis consequências. Todo pecado rouba parte da nossa herança em Deus. Todo pecado mata algo em nós, vai tirando, vai matando o nosso tempo, a qualidade de vida, vai roubando a nossa paz, a nossa comunhão com Deus vai se esfriando, os nossos relacionamentos vão se desgastando, muitas vezes por causa de pecado e desobediência nossa. E o texto vai falar sobre isso de várias formas. Todo pecado traz prejuízos, e há 3 consequências que eu quero destacar dos pecados de Israel. Primeiro, eles ficaram amedrontados. O versículo 33 diz assim: por isso ele fez com que seus dias se dissipassem num sopro, seus anos em súbito terror. Quando nós começamos a viver no pecado deliberado, pecado voluntário, não o pecado que todos nós lutamos constantemente, mas quando a gente cede e começa a transgredir de maneira consciente o mandamento do Senhor, amado, nós começamos a ter alguns tipos de medos que vão nos atormentando. Às vezes a culpa é um tipo de medo, a ansiedade, e até mesmo quanto à vinda do Senhor, do juízo de Deus, nós vamos adoecendo. Pessoas que vivem uma vida de duplicidade, de aparência, de pecados ocultos, ela vai adoecendo psiquicamente. Nós vamos pedir a Deus graça para vivermos na luz dele, seja qual for o pecado, falta de perdão, pecado oculto na área de imoralidade, pecado de não dizimar, pecado de não congregar, que se nós alimentarmos, amado, nós vamos adoecendo e ficando com medos do inimigo, medos de algumas coisas, e pecado de não orar, que a Bíblia diz que é pecado. Segunda consequência aqui são as perdas, os prejuízos. Verso 30 diz isso: Israel, porém, não reprimiram o apetite, ainda tinha o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os mais robustos veio morte, prostrou os jovens de Israel. Nós vamos tendo perdas, aqui no texto, perdas de vidas, nós vamos perdendo a vida abundante, nós vamos perdendo a capacidade de fluir nos dons, nós vamos perdendo a alegria da salvação, nós vamos perdendo a alegria da comunhão. Amado, há perdas. Pecado voluntário traz perdas e prejuízos incalculáveis, e que nós não conseguimos administrar, não. É a graça de Deus mesmo para nos sustentar. E em terceiro lugar, o povo de Israel perdeu a arca. Versículo 61 descreve esse momento trágico que Israel passou. Versículo 61, passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Que coisa terrível, quando lemos nos tempos ali de Davi, Deus restaura a arca. Mas por que Deus restaura no tempo de Davi? Porque antes ela tinha sido roubada no tempo do sacerdote Eli, que desprezou a santidade de Deus, o temor de Deus, e Deus permite que os inimigos invadam e tomem a arca, que era símbolo da presença de Deus. Quantas vezes, amado, nós somos do Senhor, mas por viver no pecado deliberado, sem arrependimento, sem humildade, sem confissão e renúncia,
nós perdemos essa manifestação da glória, da presença de Deus na nossa vida. Perdemos até mesmo o temor de Deus, a santidade de Deus. No verso 62, Asaf fala: entregou o povo à espada e se encolarizou contra a sua própria herança. Há uma perda de herança. O nosso irmão Jó, profeta Jó, ele diz: como fixaria eu os olhos numa donzela e perderia parte da minha herança em Deus? Pecado rouba herança. Para concluir, nós precisamos terminar de maneira positiva, porque o salmo é assim. O salmista termina dizendo que mesmo assim, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus perdoador. 3 coisas que Deus faz, aí no final do salmo nós vemos. No versículo 42 ao 51, diz aí: não se lembraram do poder, mas no versículo 51, melhor, que está mais claro, matou os primogênitos do Egito, as primícias do vigor das tendas de Cã. Está falando das perdas, mas quando, versículo 52, ele fala: fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, dirigiu com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Mesmo o povo tendo essa capacidade de endurecimento do coração, Deus está dizendo que Ele operou milagres no deserto, Ele deu vitória, Ele levou o povo. Ainda que toda uma geração não entrou na terra, os seus filhos entraram na terra. Tudo isso a gente vê uma coisa: a misericórdia do Senhor. Um Deus que perdoa quem se arrepende, um Deus que renova a sua misericórdia todas as manhãs, um Deus que mesmo Israel provocando a ira, pecando, tendo consequências, o texto termina no versículo 70 dizendo assim: ele escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. Ou seja, este Deus maravilhoso levantou pastores, levantou reis, levantou profetas e conduziu o povo de Israel durante toda a história pela misericórdia e pela graça dele. Esse Deus maravilhoso enviou Jesus, enviou o Messias que Israel aguardava e orava. E ainda que como nação geral Israel não creu em Jesus, um remanescente de Israel creu, um remanescente de Israel se manteve fiel, um remanescente de Israel até hoje crê em Jesus. Ou seja, é a misericórdia do Senhor em todo o tempo. Mesmo que a gente olhe para o Salmo 78 e a gente pense em nós e pense: Senhor, a tua misericórdia sustentou o povo de Israel, nós podemos lembrar que a mesma misericórdia nos sustenta. Nós só estamos aqui nessa manhã porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. Que nós possamos aprender com os erros de Israel para viver uma vida mais consagrada para Deus todos os dias, continuamente agradando ao Senhor, mesmo nos desertos, mesmo nos dias maus, que nós possamos aprender a adorar a Deus todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, quando ela nos ensina através de erros. Senhor, obrigado porque o Senhor mesmo nos diz que a verdade do Senhor, ela não pode ser mudada. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, assim como o Senhor teve misericórdia de Israel, e mesmo durante 40 anos eles provocando a ira, tiveram consequências, mas a misericórdia do Senhor os sustentou, os curou, os perdoou e deu a eles uma herança. Ó Deus, eu quero orar nessa manhã que cada um de nós que ouvimos essa palavra possamos amar a tua presença, buscar obedecer e te adorar por amor à tua glória, e que nós possamos, Pai, realmente conquistar a herança que o Senhor tem para nós, a herança que o Senhor tem na terra, enquanto aqui estamos, mas sobretudo a herança celestial, que é a verdadeira, duradoura, eterna, que nós possamos buscar andar em santidade, porque o Senhor é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Que nós possamos viver o que lá em Apocalipse diz, que o santo se santificará mais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém, Senhor.